Muito bem, então dando continuidade agora, eu vou apresentar o nosso próximo palestrante, que é o Dr. Erasmo Casella. Ele é livre docente em neurologia pela USP, é médico do Instituto da Criança, também do HC da FMUSP, e coordena o ambulatório de distúrbios do aprendizado do Instituto da Criança do HC FMUSP. Ele tem muita experiência, então, em distúrbios do aprendizado, déficit de atenção e transtornos do espectro autista, erros do inato do metabolismo e emergências em neurologia. E, mais importante, ele também é o nosso colaborador aqui nas pesquisas. Bem-vindo, professor Casella. Olá, está aparecendo minha tela? Sim. Sim, obrigado. Então, eu agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui participando com vocês, pessoas que eu admiro muito, e os palestrantes que eu também admiro muito. Eu estou meio atrapalhado. Tá. Então, o tema meu é falar sobre a agressão no TEA, manejo clínico e farmacológico. Vou tentar falar, então, no meu tempo atribuído. Acho que para começar a falar sobre agressão, só revisar alguns conceitos. A agressão, então, seria o comportamento que visa prejudicar ou causar lesão em outra pessoa. Normalmente, você tem que ter uma intenção. É difícil de mensurar esse tipo de intenção. A agressão pode ser física, mas a agressão verbal também é um tipo de agressão, e aquelas conexões, de que o indivíduo pode ser afastado do meio. Isso é uma agressão muito forte também, que pessoas com TEA sofrem no seu dia a dia, desde criança e até adolescência e adulto. Isso me preocupa bastante. O que é agressão? A agressão, ela pode ser reativa ou ela pode ser proativa. No TEA, ela é mais essa reativa, ela funciona como uma retaliação, é impulsiva, resposta à provocação ou ameaça. Que ela vai se preparar para fazer agressão não é comum no TEA. E essa provocação ou ameaça não é uma coisa necessariamente real. Como o indivíduo com TEA, então você pega um adolescente, um adulto, ele não tem uma interpretação boa do meio. Eu vou contar um exemplo que eu vi recentemente na minha vida profissional. Uma menina foi com a tia num show do Alok, e elas estavam sentadas e foram ao banheiro. Quando voltaram, tinha duas meninas sentadas na cadeira delas. E essa jovem aí de 26 anos com autismo, ela não conseguiu entender que o lugar não era demarcado, que o lugar não era dela. Em vez dela ir para outra, ela foi lá, mandou a menina sair, e em seguida já deu um murro na menina, teve um murro, foi um rolo, chamaram segurança, tudo. E a menina, inclusive, demorou para entender que ela estava errada. Graças a Deus não aconteceu nada, mas é o tipo de uma agressão reativa por uma compreensão errada da situação. Eu quero lembrar que a agressão tem toda a infância. Aqui é um gráfico no trabalho do Tremblay de 2005, de crianças típicas, e aqui vocês veem agressões de vez em quando, e aqui uma agressão mais definida nessa parte de baixo. A agressão de vez em quando, por crianças típicas, mais de 45% tem de bater, morder, chutar. Então, é comum em crianças pequenas você ter uma agressão física ocasional. A agressão mais definida, uma agressão mais forte, ela é rara, ocorre em 5% das crianças típicas e praticamente desaparece esse estudo longitudinal deles até os 11 anos de idade. Aqui são dois estudos que quem gosta do assunto, acho que vale a pena depois entrar neles. E a Mazurek, ela é a primeira autora do segundo e a segunda autora do primeiro, estudando agressão em crianças e adolescentes com TEA. E você viu, o primeiro estudo tinha 1.380 crianças de 4 a 17 anos, o segundo 1.584 crianças de 2 a 17 anos. Não são estudos tão recentes, são estudos de 10, 9 anos de publicação prévia, mas são muito interessantes, dando características da agressão no TEA. Então, aqui já, aquele outro slide que eu mostrei era no indivíduo típico, mas aqui é agressão no TEA, tá? Então, na linha contínua é uma agressão mais, qualquer tipo de agressão, leves, e aqui embaixo, no tracejado, é a agressão mais forte. Então, você vê que a agressão de qualquer tipo, leve ou forte, 64% dos pacientes estudados. Não é casuística grande aí
da Kani e da Mazurek, vocês veem que vai diminuindo com a idade, como no típico, mas mesmo assim chega a 32% deles tendo. E a agressão mais definida, mais forte, mesmo assim chegava aos 15, 17 anos, uma casuística de mais de 10% dos pacientes tendo agressão. Então, é um item importante, é um item comum no indivíduo com TEA, que causa muito impacto nas famílias por dano físico, às vezes de propriedade, da situação de como o filho acaba sendo rejeitado e o que acontece com esse filho. E gera na família um estresse, uma depressão, uma ansiedade muito grande e acaba isolando ainda mais o filho, e o indivíduo vai ficando adulto, ele vai se isolando cada vez mais dos colegas, e isso acaba gerando um custo grande, além das terapias necessárias, um custo financeiro que você tem que, às vezes, impor ou dispor para os estragos. E para o indivíduo com TEA, ele acaba tendo pouca experiência ou menos experiências positivas do que ele poderia ter, ele vai se afastando da comunidade, vai tendo menos participação, acaba frequentemente sendo medicado por causa disso e, às vezes, até hospitalizado. Isso é um fator, quando tem agressividade, que piora o prognóstico do indivíduo com TEA. As teorias da agressão, do ponto de vista psicológico, ela pode ser operante, o comportamento é mantido pela consequência dos mesmos, assim, não foi adequadamente tratado. Por exemplo, igual a Marta falou, de você procurar ter, tipo, ir para a extinção e não ter reforçadores aí do bom comportamento. Ele pode ter também por observação. Então, se ele vive num ambiente que as pessoas são agressivas, mesmo com eles ou outras, um ambiente social, pais, colegas, ele acaba imitando. E o outro é o cognitivo, ou ele não saber processar a informação, como eu expliquei no adolescente não, é adulto jovem, que deu um murro. Então, ela estaria tentando usar a agressão para resolver um problema de um modo inadequado. Esse resumo aqui é para mostrar várias situações que podem acontecer na mesma, gerando comportamento, agressivo. Então, você pode ter variáveis pessoais do indivíduo, e aí tem a genética, a epigenética, que a Brentani falou muito bem, e o indivíduo, por exemplo, tem alterações genéticas, tem alterações hormonais, de neurotransmissores, que vão gerar comportamentos diferentes. A variável de cada situação, esse exemplo do murro é uma situação que teria que ser prevista para que ela não acontecesse, o ambiente, etc. E, em cima disso, vai para o box do meio aqui, mostrando que você tem, às vezes, um indivíduo que ele já é naturalmente excitado, ele tem um despertar mais forte, então isso aqui você pode trabalhar isso, né? Tentando associar tudo isso, impedindo que aconteça, por exemplo, com técnicas de relaxamento, às vezes medicação, e a cognição, por exemplo, ele passar a treinar com terapia cognitiva comportamental, conforme a faixa etária, e desde pequeno, terapia baseada na análise aplicada do comportamento, mexendo com a cognição. Tudo isso, se não está adequado, vai gerar agressão e vai afastar o indivíduo dos encontros sociais. Lembrar que uma coisa que na criança pequena já está muito associada à agressão, atrapalha também muito a terapia, é sono. Então, se o indivíduo não estiver dormindo bem, estiver dormindo pouco, é um sono muito que toda hora ele acorda, ele vai ter problema. Então, você tem que abordar, ver qual a causa que ele tem, então, de variáveis pessoais que pode estar surgindo isso. Então, pode ser sono, pode ser obstipação excessiva ou diarreia com cólica, uma criança muito ansiosa, que no TEA é comum, às vezes algumas epilepsias podem estar associadas à agressividade, mesmo o remédio que a gente usa para tratar a agressividade. Então, essa agressão reativa, eles têm maior probabilidade. Essa dificuldade que eu falei aqui da parte cognitiva de regular o emocional, e a estabilidade, que eu falei, técnicas de relaxamento, medicação. Então, você trabalha tanto do ponto de vista, e principalmente psicológico, com terapia adequada, e eventualmente é necessária a medicação associada.
E como abordar a terapêutica é planejar, tentar uma avaliação hipercuidadosa, ver os triggers, os desencadeantes do que está acontecendo, como as pessoas reagem à situação na hora que começa a ter agressividade, e você tem que gerar segurança para o paciente e também para quem está perto. Então, você tem que ver a intensidade, a agressão, para ver qual será o nível de atuação que você vai ter. E sempre procurar se ele tem cólica, se ele está com dor, se ele está com alguma outra doença e quais são os estressores. A abordagem tem que ser centrada na família, principalmente. A família tem que participar, tem que compreender e tem que ter uma pessoa central coordenando tudo isso. E você vai ter as opções para fazer uma intervenção mais comportamental, mais psicossocial, mais farmacológico, tudo junto, muitas vezes. O fato é que sem intervenção comportamental e a parte da família, isso não vai dar certo. Alguns fatores que causam e mantêm o comportamento é o papel dos pais, dos professores. É importante você avaliar isso no ambiente natural da criança. Às vezes, numa sala fora do ambiente natural, não dá para você entender e testar o que pode ser feito nas diferentes situações. O objetivo é achar o que causou e onde a gente pode intervir. A modificação disso é feita modificando os desencadeantes. Então, identificou o desencadeante, vamos atuar antes. Ou você vê que vai ter o desencadeante, você já atua antes, ou afasta o desencadeante, ou prepara a criança para aquilo. E fazer com que o comportamento positivo seja o ideal através de reforçadores, como a Marta falou. E você pode oferecer escolhas, melhorar o ambiente, dar suportes visuais do que vai ter de alternativa. A criança, às vezes, ela tem um reconhecimento visual muito melhor do que a orientação. Então, você programa a vida da criança para as mudanças, para ela ter uma ideia dos horários do que vai acontecer. Nas intervenções, então, é fundamental o treinamento dos pais e dos contactantes e que a criança consiga generalizar o comportamento na sala de terapia com o resto, tá? E esse treinamento cognitivo-comportamental, principalmente também para as crianças maiores, para aprender a diminuir a raiva e controlar a emoção, aprender a contar até 10. Vários autores têm mostrado que 8% a 68% das crianças com TEA apresentam um comportamento agressivo, e isso está associado, às vezes, à hiperatividade. É comum ter comorbidade no TEA, como TDAH, ansiedade, depressão, etc. A sua habilidade cognitiva não necessariamente é QI, é ele interpretar o que está acontecendo. Então, o sono, distúrbios internalizantes. Lembrar que as situações internalizantes, às vezes, não são tão evidentes, como ansiedade e depressão. A gente tem que ser proativo na busca disso e pensar sempre no problema de sono e da hiperatividade. Você, eventualmente, abordando essas situações, o indivíduo vai ficar melhor. Tá? E saber que tudo isso está causando um grande impacto, não só na pessoa, como até no tratamento. Então, se ele não estiver dormindo bem, a terapia não vai funcionar direito. E a gente, quando for fazer uma análise da criança, tentar juntar o que tem de difícil e o que tem de pontos positivos, né? Óbvio que na terapia a gente tem que ressaltar os pontos positivos, até para explicar para a família que não são só problemas, que tem muita coisa boa ali no meio disso tudo. E a gente desenvolver estratégias que poderiam ser mais efetivas. Então, eu falei já anteriormente, reforço, às vezes o indivíduo tem a habilidade visual melhor, então vamos dar orientação visual. Se ele tem alguma habilidade, vamos usar as habilidades dele. É óbvio que eu sempre lembro de um menino que eu atendi, muito inteligente, que decorou todos os pontos de metrô de todas as capitais da Europa. E ele queria falar desse assunto para os amigos fugiam, porque ele tinha uma rigidez, ele não queria mudar o assunto. De repente, na hora que começou esse interesse pelo trem, poderia ter ido não para pontos que você vê em qualquer lugar, mas sim pelo interesse mais na engenharia do trem, para ser uma profissão até para o futuro. Então, e o que a gente tem que fazer é concentrar em tornar esse ambiente mais favorável para o autismo. Tá? E as outras pessoas também têm que aprender a ver pelos olhos da criança com autismo e entender o que está acontecendo. No caso, a pessoa que estava do lado talvez tivesse que saber da criança do murro, lá do adolescente, adulto do murro.
que isso, na hora que tinha gente sentada, que isso ia acontecer. Tratamento do TEA é muito, então, medicamentoso, você não usa na maioria das vezes, eventualmente para tratar tique, epilepsia, TDAH, depressão, ansiedade, distúrbios do sono, etc. E só lembrar que os estudos mostram que de 30% a 83% dos pacientes com TEA recebem algum tipo, e pelo menos uma medicação psicotrópica. E o ideal é tentar não ser necessário. Então, eu reforçando aqui, resposta aos eventos estressores, as doenças, o meio ambiente, fazer uma análise comportamental funcional e a implementação de estratégias comportamentais, a Marta falou muito disso, e o tratamento farmacológico vai ser considerado só na causa médica e está associado a uma irritabilidade que não houve resposta a um início de intervenção comportamental prévio. E considerar sempre a presença do TDAH como possível alteração de humor, ansiedade. Aqui, lembrando, estou falando um pouco rápido, para não atrasar mais, lembrar que os sintomas clássicos do TEA podem estar associados, então, além das coisas que foram bem faladas aqui, a depressão, a ansiedade, a problema de atenção. O indivíduo, às vezes, ele tem um interesse muito grande em algumas coisas, ele tem um foco muito grande, mas, frequentemente, ele não está com a opção de estar dentro de assuntos de interesse específico. Lembrar que eles também têm impulsividade, e aí eles não compreendendo a expectativa dos outros, eles acabam agindo de um modo muito rápido. Só aqui esse estudo de 2019 é um estudo que foram avaliados mais de 1.500 artigos, e eles falam que as medicações provadas com benefícios, a risperidona e o piprazol, que principalmente para agressividade, e eventualmente você usa outros, o metilfenidato para TDAH, a guanfacina, a clonidina melhora a agressividade, melhora a atenção, a tomoxetina e a melatonina para o sono. E várias outras substâncias que são usadas que não têm comprovação científica adequada, e apesar de terem relatos de melhoras, e aqui está incluindo o canabidiol, que eu vou falar um pouco no final. O que tem de clássico de usar no comportamento agressivo, liberado pelo FDA, a risperidona desde 2006, e para criança acima dos 5 anos, e o aripiprazol desde 2009, após os 6 anos. A gente acaba usando off-label em crianças um pouco mais novas, quando é necessário. Só para lembrar, então, as duas medicações principais, a meia-vida da risperidona é de 24 horas, pode ser usada 1 ou 2 vezes ao dia, e do aripiprazol, 75 horas, que pode ser usado uma vez por dia. A alimentação não interfere na situação, e assim, o pico da ação da risperidona é de 0,8 a 1,4 horas, e o aripiprazol faz um pico um pouco depois, 3,5 horas. Tem uma relação, por exemplo, se você vai trocar da risperidona para aripiprazol, você faz essa correlação, 0,4 de risperidona para 1,4, então dá 4, 12, um pouquinho mais, 3,5 vezes mais a dose do aripiprazol relacionada à risperidona. A guanfacina não tem no Brasil. Nós temos a clonidina é um alfa-2A agonista, mas ele é alfa-2A, B e C, ele é menos puro que a guanfacina, que é apenas alfa-2A, que pode servir para melhorar a atenção e algum controle de agressividade. Então, tem vários estudos. Tem a guanfacina de liberação imediata, que faz um pico com 1 a 4 horas, a liberação prolongada, que é uma apresentação que dura 24 horas, faz pico em 5 horas. Esse remédio pode, eventualmente, ser importado, apesar de não ser barato. E lembrar que ele é eliminado 50% na urina, tá? Os cuidados quando usa esse tipo de medicação é que não pode, tanto a clonidina quanto a guanfacina, não pode tirar de repente, que pode dar um aumento da frequência cardíaca, pressão arterial, rebote se você tirar de repente. Para quem está usando clonidina, um período menor que um mês, você tira 0,05 miligramas por dia. Se tiver mais que um mês, você tira a cada 3 dias essa mesma dose. A guanfacina, que é o que eu falei que é importada, você tira 1 miligrama a cada 3 a 7 dias. Só uma falinha aqui sobre o canabidiol, antes de acabar. Tem o artigo do Aran, de Israel, de 2019, que ele mostrou melhora. Esse estudo não foi duplo cego randomizado, é um estudo só avaliando os que receberam a medicação,
pessoas com autismo e que tiveram melhora no comportamento, na ansiedade, na comunicação, de acordo com os familiares e terapeutas. Então, ele teve uma melhora que variou por volta de 30%, um pouco mais por cento, na maioria das situações. E esse próprio Aran, em 2020, um ano depois, ele faz uma publicação de revisão muito boa, junto com o Kayam Hand, e que ele já fala, que mesmo tendo publicado esse anterior, que o uso do canabidiol no autismo deveria ser limitado apenas aos clinical trials. Clinical trial é quando você faz pesquisa usando duplo cego, você dá placebo para uma, medicação para o outro, ninguém sabe e avalia depois. E casos muito selecionados de irritabilidade persistente que você não conseguiu resolver com as terapêuticas anteriores, normais, e então usando numa situação, não para todo mundo de cara. E em 2021, no final de 2021, ele faz uma publicação que é o clinical trial que ele fazia. E ele comparou a maconha, que é o holy plant, com o canabidiol e com o placebo. E o que ele viu é que não teve melhora quando ele usou o canabidiol com placebo. Não teve melhora. O que ele teve melhora foi quando usou a maconha contra o placebo. Então, baseado nesse estudo, ele argumentou que seria uso em casos excepcionais, como eu falei, de irritabilidade que não resolveu com outras coisas. A gente vê que na prática, em alguns casos, ajuda, mas lembrar que todo mundo falando que ajuda pode frequentemente é um efeito placebo, e aqueles que não ajudaram não ficam falando muito. Então, para os sintomas centrais do TEA, a parte de comunicação, estereotipia, toda aquela situação, não tem medicação. Eventualmente, eles podem melhorar um pouco quando melhora a ansiedade. O risperidona e o aripiprazol são as únicas medicações aprovadas pelo FDA para a TEA, no caso da irritabilidade. Os alfa-2 agonistas podem trazer benefício para os pacientes com irritabilidade. O topiramato, com estabilizador de humor, mas pode atrapalhar o cognitivo em alguns casos. Ele poderia potencializar o uso da risperidona. Os resultados do canabidiol, do ponto de vista científico, ainda são preliminares e não sabemos os efeitos a longo prazo. Melatonina para o sono, ela ajuda a induzir o sono, mas aquelas crianças que ficam acordando durante a noite, ela acaba não tendo benefício. Eu agradeço a atenção, espero ter ficado dentro do meu tempo. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Casella, por abordar esse assunto que é tão complexo e que tem tanto impacto, né, nas famílias e nas pessoas autistas. A gente tem várias perguntas, a gente está pensando em deixar para o final, depois da apresentação do doutor Estevão, daria para ficar mais um pouquinho, para responder tudo ao final? Fico. Então, tá joia, muito obrigada.